Olá, meu amigo Megater, tudo bem com você? Aqui é o Oliver, seja bem-vindo a mais uma videoaula de forma gratuita aqui no canal do YouTube. Prazer muito grande compartilhar conhecimento com você. E hoje eu vou falar sobre um tema que eu já explorei bastante, mas eu tenho recebido muitas mensagens, muitos pedidos, na verdade, de pessoas novas que estão chegando no canal sobre o Footprint Charts. Na verdade, as pessoas já aprenderam comigo no canal o que é o Footprint, o que significa um imbalance, o que é uma exaustão, quais os benefícios que o Footprint traz para você. A gente explorou muito isso aqui já no canal. Tanto é que na minha sala EAD eu tenho uma área toda voltada para o Footprint. Eu falo de Footprint de TRID, falo de Footprint da Nelogica, que é esse que você está vendo aqui do Profit. Falo dois footprints do MetaTrader 5, que é o da Delta Trader, do Year Cluster. Nós abordamos bastante esse tema, só que até hoje tem muita gente nova chegando no canal e quem está comprando o curso Footprint está sentindo uma dificuldade de entender qual que é a configuração para o ativo. Oliver, para o dólar cheio, qual é a configuração ideal do Footprint? Para o mini dólar, qual que é a configuração ideal? Quais são os parâmetros de configuração ideal para o dólar? No índice, como é que isso funciona? Como é que eu faço essa configuração para o Profit? Como é que eu faço essa configuração para o Trade? O que, que você recomenda? E na verdade, quando a pessoa me pergunta isso, ela não tem o conhecimento da liquidez do ativo, né? Ela não entende critérios de liquidez do ativo para poder entender a configuração do footprint. Para você poder configurar bem o footprint, você tem que entender critérios de liquidez. Você tem que entender o que é considerado uma boletada, né? Por exemplo, uma boletada, 50 contratos, uma agressão de 50 contratos no seu ativo, dólar, é significativo? Bom, Oliver, não sei, porque se eu for dar uma olhada na liquidez por nível de preço, Oliver, eu percebo, por exemplo, deixa eu tirar minha câmera aqui, agora vou tirar essa introdução, agora falando um pouco para as pessoas entenderem de uma vez por todas esse tema, né? Você tem que entender o que é liquidez por nível de preço. Ó. Isso aqui, ó, é a coluna de agressões de intenções de compra, é o book, as intenções de compra na profundidade de venda, aliás, perdão, as intenções da profundidade da venda do book. E aqui é a coluna compradora. Você tem que ter uma noção qual que é a média desses números que saem por nível de preço. E entender se o book está cheio ou o book está vazio. Se você está todo dia no mercado, você vai começar a perceber que existe uma parametrização nesses números. Que esses números eles são muito parecidos. Tem dia que tem um pouquinho mais, tem dia que tem um pouquinho menos. Isso tem a ver com a liquidez do mercado. A liquidez altera questões de volatilidade, entre outras coisas. Mas como que eu vou aplicar este conhecimento aqui, aplicado para o Footprint Chart, para a configuração do Footprint? É justamente o próprio conhecimento do ativo. Então eu vou mostrar para vocês agora no dólar, eu vou mostrar para vocês agora no índice, no mini dólar, no índice, como é que você faz essa configuração para o Profit, para o Trade, enfim. Tá? Só que tem mais um detalhe que você tem que entender. Dependendo do estilo gráfico que você usa, dependendo do time frame que você está usando, esses números vão mudar um pouco. Esses números vão mudar um pouco, você tem entendimento disso. Então você tem que entender que se você muda o seu tempo gráfico, algumas configurações do footprint podem vir a mudar. Tudo bem? Então vamos lá. Agora, como é que eu ensino footprint no Profit? Uma aula bem básica para quem está começando ou para quem está com dificuldade ainda, tá? Eu tenho que atender toda a demanda, não só de pessoas mais avançadas, mas também do pessoal que está começando agora, chegando agora no canal. Sejam todos muito bem-vindos, é um prazer poder orientar vocês. Então clica com o botão direito em cima do gráfico, você vê em propriedades do gráfico, no caso da plataforma Profit, propriedades, coloca aqui ó, Tape Reading, ok? Aplica, ele vai aparecer o gráfico Tape Reading para você. Aí você vem aqui em Tape Reading, você vê nas famosas configurações do Profit, tá? Aí eu não vou explicar o que é o fator de imbalance, exaustão, progressão sequencial, até mesmo porque eu tenho uma sequência de aulas muito aprofundada falando sobre tudo isso, em especial na sala EAD. Então, se você está chegando agora, seja bem-vindo, procure no canal do YouTube, você vai ter já uma percepção do que é isso pelo YouTube, mas se você quiser se aprofundar, eu te convido a conhecer o nosso trabalho na sala educacional, onde tem tudo que você precisa mastigado. Então, eu, Oliver, coloco o fator imbalance 3, exaustão 3, progressão 3, isso não muda, pode mudar o time frame, pode ter a liquidez do ativo que tiver, eu sempre coloco 3, tá? Fator sequencial 3 e fator volume 1.
Isso aqui é fixo. Isso aqui é fixo para o dólar, para o índice, para o mini dólar, para o mini índice. Eu não mudo isso aqui, ok? E daí, tem gente que coloca 2,5 aqui, enfim. Aí é uma questão de calibragem, e é uma questão de gosto. Se você quer ver uma coisa mais, um imbalance mais rápido, e daí você tem que saber o que é um imbalance, e eu não vou explicar isso nesta aula. É uma simples configuração. 33331, tá? Linhas diagonais não exibir, automático, saldo de agressão, exibir acumulado de agressão, tipo quantidade e acabou. Aí a calibragem que eu falo para vocês é aqui. É aqui a calibragem que muda para o dólar, que muda para o mini dólar, que muda para o índice, que muda para o mini índice, tá? Eu quero ver um imbalance de quantidade de 3, cuja diferença mínima seja 20. Por exemplo, Oliver, eu não estou entendendo. Vamos fazer aqui rapidamente. Você tem um candle aqui, tá? Aí você vai ter aqui a divisão das colunas. Você vai ter um imbalance vendedor, por exemplo, desse lado. Você vai ter, se eu colocar 20, se eu colocar 20, 20 é o número mínimo da diferença de imbalance que eu quero plotar. Como assim, Oliver? Se eu coloco, por exemplo, aqui, eu tenho uma agressão de 5, se eu tenho uma agressão de 5 vendedora, para que essa agressão de 5 seja destacada na cor fúcsia nessa minha configuração aqui, ó, para que haja o destaque da caracterização dessa agressão como imbalance, tá? O número aqui, ele tem que ser 3 vezes menor do que esse número aqui. Não ficou legal, né? Vamos colocar aqui, por exemplo, 50. 50 vai ficar mais fácil de você entender. Para que esse 50 seja destacado como imbalance, nesta configuração de 20, tá? Esse tem que ser 3 vezes maior. Então, eu tenho que ser, por exemplo, se eu tiver 10, pare e pensa comigo, se eu tiver 10 aqui do outro lado, 50 é 3 vezes maior que 10? É. E a diferença mínima é de 20, é 3 vezes maior mais 20, no mínimo 20 a mais. Sim, é. Então, ele vai caracterizar como imbalance. Isso que eu quero que você entenda, tá? Então, isso depende do que você quer ver. Se você quer ver uma coisa mais sensível, se você quer ver os imbalances de uma maneira mais sensível, você quer um footprint mais sensível, você vai colocar um número menor aqui. Você vai colocar, por exemplo, 10 e 2,5. 10 e 2,5. 2 e 5. Tá? Se você quer ver uma coisa mais forte, fala, não, eu só quero que pinte um imbalance realmente quando houver uma diferença muito significativa entre o bid e o ask, entre a agressão compradora e vendedora. Você deixa 3 e põe um número aqui que mostra 3 vezes maior, cuja diferença mínima entre eles seja de 20 pontos. Tá? E daí você faz isso para o imbalance, para a exaustão e para a progressão, que eu não vou explicar o que é isso aqui agora. Né? Fator sequencial, aí essas configurações aqui, diferença acima de é relativa a imbalance, esta configuração aqui é relativa à exaustão, esta configuração é relativa à progressão. Agora aqui, ó, alerta de quantidade. Alerta de quantidade é o fator volume, é o total de volume por nível de preço. Tá? Se você tiver, por exemplo, eu coloquei 300 aqui, você está vendo? Se eu tiver mais que 300 contratos de um lado, se eu tiver um volume total de mais de 300 contratos, ou comprador ou vendedor, ele marca para mim com uma linha amarela, perceba. Olha aqui, ó, se eu tiver mais de 300 contratos em um nível de preço, perceba, trader, olha aqui, ó. Né? Ele marca para mim com esta linha amarela aqui, ó, embaixo. Ó. Ele é um alerta visual que mostra que nesse nível de preço houve um volume muito grande de contratos, seja comprador ou vendedor, perceba. E nesse caso aqui, eu estava no fator de 300. Quando há 300 ou mais, ele marca esta configuração que eu tenho usado, para o dólar. Tá? Mas aí, por que é 300 Oliver? Porque tem a ver com a liquidez do ativo, com a média, tem a ver com a média das agressões que saem aqui por nível de preço. Isso você tem que entender. Qual que é uma média razoável de agressão? 200 contratos é muito? 300 contratos é muito? Você tem que entender isso. Então, não existe, aí, o que eu falo? Eu faço uma calibragem para você hoje, e daqui uma semana o mercado muda, daqui um mês o mercado muda, e daí essa calibragem não atende mais a sua expectativa. Então não adianta você que está me perguntando, Oliver, qual que é a sua calibragem? Não adianta. Você tem que entender as coisas, você tem que aprender a fazer isso. Tá? Então, primeira coisa que você, antes de você usar o footprint, você tem que dominar qual que é o critério de liquidez do seu ativo. Né? Qual que é uma média de agressão por nível de preço, né? Qual que é uma média
que nós temos de lote, de uma ordens passivas na profundidade do book para poder fazer essa calibragem. E para o dólar cheio, eu considero que 100, uma boletada de 100, uma agressão única de 100 contratos de uma vez só, eu considero como que ele, no Profit ele chama de ordem original, eu considero isso como uma boletada. E ele vai plotar para mim, ele plota para mim quando ele dá uma boletada dessa de 100 contratos, ele plota esse valorzinho aqui, ó. Então vamos lá. Então você entende que o fator ordem original é o fator boletada. Quando há uma agressão muito significativa, no caso do Profit Chart, ele plota essas bolinhas que você está vendo aqui, ó. Essas que são essas bolinhas de... Perdão, eu vou tirar aqui. Aí, no caso do Profit Chart, agora vai, né? Ele plota essas bolinhas aqui, ó, fúcsias e verde na minha configuração, dizendo que nesse nível de preço teve uma boletada, uma agressão significativa. Só que eu já aviso que o Profit está bugado, tá? Você viu que eu coloquei lá o fator de 100 de boletada, né? E olha aqui, ó, 55 ele plotou esse fator boletada. 90 ele plotou o fator boletada. 55 ele plotou o fator boletada. Tá bugada e não é de agora que isso aqui tá bugado na Nelogic. Já faz meses que isso aqui está acontecendo e infelizmente é um bug da plataforma. Eu já mandei e-mail, acho que muita gente já escreveu, já falou, e até agora, para variar, a Nelogic não está nem aí para o usuário, né? A gente assina, a gente paga a plataforma, a gente manda e-mail e até agora nada. Bom, enfim, né? Então aí vamos mudar então, Oliver, só para eu ter uma noção então, Oliver, volta lá na configuração, volto sim, vamos lá. Né? Ó, uma dica que eu posso dar para você, geralmente, gente, o fator imbalance, o fator exaustão e o fator progressão, o fator sequencial, independentemente se é mini dólar, se é mini índice, se é profit, se é trade, vai girar na casa entre 3 e 2,5. Entre 3 e 2,5. Tá? Você pode colocar entre 3 e 2,5, é como se fosse uma configuração universal. A maioria dos traders usa desta forma, entre 3 e 2,5. Se você quer uma coisa mais sensível, põe 2,5. Se você quer uma coisa que realmente mostra um imbalance muito forte mesmo, só uma coisa, menos é mais, põe 3. E aqui as configurações vão mudar de cada plataforma. Por exemplo, olha os números, a média dos números da profundidade de liquidez do cheio, né? 20 é uma diferença, ou seja, se eu para que ele plote o imbalance, eu tenho que ter, olha aqui, ó, mais uma vez, né? Isso é importante, né? Agora eu vou mudar aqui, ó, para que ele mostre para mim que aqui houve um imbalance, ó, tem que ser esse 35 tem que ser 3 vezes maior que 5, no caso seria 15, com uma diferença mínima de 20 contratos. Aí ele mostrou um imbalance. Tá? Então, nesta configuração, para que haja um imbalance, né, eu quero que você entenda que o mínimo de imbalance que ele vai plotar no gráfico é de 30, você concorda? Tem que ser 3 vezes maior e a diferença mínima de 20. Né? Então, quando houver de 30 contratos ou mais para cima, ele plota os imbalances para mim. E aí eu considero o seguinte, olha, 30 contratos de imbalance é uma média legal perto da liquidez do mercado? É isso que eu quero que você entenda. Né? Claro que 30 contratos de imbalance não é imbalance coisa nenhuma, é pouco, né? Mas no modo geral, os imbalances que me interessam são imbalances cujo volume ele é relativamente alto, ó, 280. Enfim, tudo isso eu explico no meu curso de Footprint Charts e eu explico tudo isso também na sala educacional. Te convido mais uma vez a conhecer a sala no EAD Santo Trader, tá bom? E daí, vamos mudar agora, então esta configuração atual que eu tenho usado para o dólar, tá? Mais ou menos isso aqui. Ah, lembrando que eu não uso mais o footprint para o trade, para o profit, tá bom? Vamos mudar agora o ativo. Vamos mudar o ativo, vou tirar o replay de mercado aqui. Vamos mudar o ativo agora para o próprio índice, para o próprio mini dólar, aliás, para o próprio mini dólar, para a plataforma Profit Chart. Vou colocar aqui WDO 20, né? Dá para o mini dólar. E daí nós temos aqui agora o footprint chart do mini dólar. Pronto, agora estou com o mini dólar aqui, tá? Então perceba que as configurações que eu tenho do meu footprint são as mesmas configurações do dólar cheio, né? É a mesma configuração do dólar cheio. E olha como fica poluído, olha como ele perdeu, né, a filtragem, né? Então você vê que a configuração do dólar cheio não serve para o mini. Por que, Oliver? Por causa disso aqui que eu falei para você.
por causa da quantidade média de lote por nível de preço. Isso aqui você tem que entender, isso aqui que vai determinar. Olha a quantidade de lote por nível de preço. No dólar cheio, né, nós temos 30, 40, 25, 50. Aqui, a média é de 200 a 250 contratos por nível de preço, perceba. Você está vendo? Mudou os patamares de caracterização. Então agora aquela calibragem que eu tinha para o dólar cheio não serve para o mini. E por analogia, a interpretação é a mesma para o índice. Tudo bem? É isso que vocês têm que entender. É a liquidez do ativo que manda na filtragem do footprint. Tudo bem? A média de agressão por nível de preço também que manda na filtragem do footprint. Ok? Então, se você sabe disso, se você entende, eu sugiro fortemente que vocês vejam uma série que está na sala educacional completa, que é Liquidez, tudo o que você precisa saber. Lá você vai entender os critérios de liquidez, o que isso influencia na volatilidade, em critérios técnicos de ativo, na escolha do seu ativo. Às vezes você está tradando um ativo, fala, cara, eu não sabia que isso existia, eu estou no ativo errado para o meu perfil operacional, né? E isso é a diferença crassa entre o dólar e o índice, tudo bem? Vamos fazer a configuração para o mini dólar agora aqui, tá ok? Então, se você clicar mais uma vez em propriedades, né? Vamos lá trazer as configurações. Aqui não vai mudar nada, lembra que eu falei que aqui é um critério universal, média de 3 a 2,5, não muda nada, fator volume 1, ok? E daí perceba que agora nessas configurações, ó, olha aqui o fator volume, né? Eu coloquei o fator volume 1, tá? E quando há uma quantidade acima de 300, ele pinta, né? Ele pinta aqui essa linha amarela. Olha como aqui ficou poluído, tudo agora é fator, alerta de quantidade. Ficou ruim, 300 aqui não está atendendo essa demanda, tá? Eu quero colocar o número aqui que realmente me mostre um nível de preço que há realmente um volume muito excessivo. Você começa a olhar os números aqui, ó, olha os números, começa a procurar dentro do footprint, fala, cara, olha, 1K parece ser bastante, ó. 1K parece ser bastante, ó. 1K realmente são regiões de volume bem significativas, ó. Então você vai colocar 1K aqui, ó. 1K, viu? Ok? E aplica. Olha só, aí ele já começa a filtrar para você as regiões do candle onde o maior volume. Quando você tem uma concentração dessas linhas amarelas, são regiões de volume. Olha, vê o que é essas bolinhas. Eu vou explicar já que isso aqui é o outro indicador, que é a Trade Detector. E aí eu vou ensinar você a montar o footprint completo, da maneira que eu uso, que eu acho melhor para o Profit, tá bom? Eu vou ter que fazer 2 vídeos, tá? Não vai ter jeito. Eu vou ter que fazer 2 vídeos, eu vou fazer um para o Profit e depois eu vou fazer outro para o Trade, tá bom? E daí o que acontece? Você põe aqui 1000. 1000 já começa a ser legal por nível de preço, ó. 1000, tá? Para o mini. E agora a diferença de quantidade de imbalances, né? Olha só, fator boletada 100. 100 contratos, olha, 100 contratos por nível de preço sai o tempo todo no índice, né? Você vai ter essa poluição dessas marcações, desses quadradinhos verdes e vermelhos aqui o tempo todo. 100 contratos no ordem original de boletada é pouco para o índice, é para o mini dólar. Então você vai dar uma olhada, cara, o que é considerado uma boletada média legal por nível de preço para o índice, né? E daí você tem que entender, para o dólar, para o mini dólar, você tem que entender o que é uma boletada. Né? Uma boletada é uma ordem grande, né, acima da média, que geralmente consome a fila, né? Consome a liquidez do book, né, na profundidade, 1, 2 níveis às vezes, até mais. Você tem que entender isso. Se você não souber o que é uma boletada, você não vai saber configurar esse ordem original. Entende? Então aí o que acontece? Deixa eu ver, eu não estou muito acostumado a tradar o mini, mas olhando aqui dá para ver que as agressões em média, você teria que ter o Times in Trades. Você vai olhar o Times in Trades, que é essa ferramenta aqui, ó, gente, isso que vocês têm que entender. Vocês têm que aprender. Né? Se você ficar decorando as coisas, você nunca vai ser um trader profissional. Você tem que aprender, tá? Então você vai vir no Times in Trades aqui, ó, e vai identificar o que é uma ordem grande. Deixa eu dar um replay de mercado para vocês verem que está numa velocidade muito rápida. Deixa eu baixar aqui. O que é considerado uma boletada? O que é uma ordem que você considera expressiva? Olha o dólar aqui, ó, 46 é bastante? Eu estou no mínimo. Né? 96 é bastante? Não parece. Essa calibragem aqui é uma calibragem que está para o cheio, por isso que as cores aqui estão meio poluídas, tá? Isso que eu quero que você entenda. Você tem que ficar batendo o olho no Times in Trades e entender o que é uma ordem grande. Fala, cara, ó, a média das ordens que sai aqui, quando sai uma ordenzinha mais ou menos, é de 30, 40, 50 contratos.
Mas quando, olha lá, 166 contratos é uma ordem relativamente grande, olha só. Aí você tem que entender o que é uma ordem grande, o que é uma boletada para você, trader. Você tem que entender isso. Né? Uma boletada geralmente é uma. Qual que é a caracterização da boletada? É uma ordem grande que, no modo geral, consome a liquidez do book na profundidade. Né? Então, se você der uma olhada aqui, você pode considerar que uma boletada são ordens legais a partir de 200, que não sai toda hora. Mas quando sai, são ordens importantes. Menos é mais. Você não quer ver essa poluição, você quer ver uma filtragem de grandes ordens realmente. Tá? É nesse sentido que eu quero que você entenda. Se você entende isso, se você estuda a liquidez do ativo, configurar o footprint fica muito tranquilo. Agora, se aí, por que as pessoas têm dificuldade de configurar o footprint? Aí ficam pedindo para a gente, me passa a sua configuração. Gente, não adianta passar a minha configuração. Né? Você tem que entender as coisas. Você tem que entender as coisas. E eu bato tanto isso na tecla. Eu só chego a ser chato e repetitivo, né? Mas não adianta, né? As pessoas querem as coisas mastigadas. Enquanto você ficar procurando coisas mastigadas e ficar procurando setup de outras pessoas e não desenvolver o seu setup, não desenvolver o seu trade system, você não entende o que você está fazendo e a chance de você ser um derrotado na bolsa é muito grande. Tudo bem? Então, dentro desses parâmetros, vamos colocar aqui uma boletada, aliás, uma boletada a partir de, vamos ver aqui, propriedades, a partir de 200. A partir de 200. Vamos colocar aqui 200 seja uma ordem significativa aqui e aplicar. Vamos ver, olha, começou a aparecer aqui, ficou melhor. Olha a filtragem, né? Já começou a filtrar melhor, não aparece toda hora, esses quadradinhos. Mostra realmente que nesses níveis de preço, nós tivemos agressões boletadas compradoras. A boletada mostra um grande ordem por nível de preço, mostra uma possível intenção de defesa ou de start de movimento. Tudo bem? Ainda, Oliver, não gostei de 200. Aí você vai testando no seu ativo, você vai ficar olhando times in trades e vai ver o que é uma ordem grande, trader. E vai identificar, Oliver, eu identifiquei para o dólar que 200, para o mini dólar, que 200 não é legal uma boletada, cara. Nessa semana, uma boletada legal está saindo uma média de 250 contratos, né, por nível de preço. Põe 250 e pronto. Você chega numa calibragem que de repente para você faz sentido. Toda vez que você vê uma agressão de 250 contratos ou mais saindo no book, no Times in Trades, ele vai marcar para você aqui no seu gráfico. E você vai saber que nesses níveis de preço houve grandes agressões, houve grandes intenções de compra e de venda. Tá? E daí você vai parametrizando a leitura de fluxo. Tá? Então, esta a minha recomendação para a calibragem do footprint para o Profit Chart. São esses os números. Aí, Oliver, e os fatores imbalances, né? Aí você também aqui, ó, é verdade, falta, né? Eu não falei tudo, perdão. O fator imbalance, propriedades. Você falou pra gente, Oliver, que no mini você usa, no cheio você usa 3 e cuja diferença mínima é de 20. E para o cheio eu recomendo 50. Eu recomendo 50 a diferença mínima, tá? 50. Tá? 3 vezes a diferença mínima de 50. Porque os números do cheio são 2, 3 vezes maior que os números do mini, certo? Eu recomendo, ao contrário, né? Os números do mini são maiores que os números do cheio. Eu recomendo 50 pelo menos, 3 vezes mais, cuja diferença mínima entre eles é de 50 contratos. Tá? Isso aqui é uma configuração meio que parametrizada tanto para o footprint do dólar, para dólar do mini dólar, tanto para a plataforma Profit Chart como para o TRID, tá? Como para o TRID. E aí agora eu vou te dar uma dica de ouro, meu amigo, minha amiga trader. Qual que é a melhor maneira de você confiar? Aí eu preciso que você entenda, eu não vou explicar detalhadamente, mais uma vez, se você quiser aprender detalhadamente aquilo que eu falo. Dá uma olhadinha na nossa sala educacional, R$ 79,90 por mês. Você vai ter tudo que você precisa lá. Você não precisa comprar mais curso, você não precisa ficar gastando 2, 3 pau em treinamento por aí. R$ 79,90 por mês. Está lá, separado por módulo. Depois eu vou mostrar para vocês. Tá? E daí você vem aqui, uma dica. Se você for usar o footprint, tá vendo esses dots? E esse indicador aqui ele é fantástico, gente. Isso aqui é o Trade Detector do Profit Chart, tá? O Trade Detector do Profit Chart. Então, aí você vai colocar ele de uma maneira que
ele mostre para você, aí eu convido você a ver as aulas do YouTube e as aulas completas na sala educacional do que é o Trade Detector, tá? Aí você coloca ele para mostrar realmente os volumes altos, por nível de preço. E se você aplica ele, você vai ver o seguinte: Oliver, mas você já falou pra gente que o Profit, através dessas linhas amarelas, já mostra o volume alto por nível de preço. Mostra. Só que ele mostra dentro das agressões compradoras e das agressões vendedoras separadamente. O Trade Detector não. O Trade Detector vai pegar toda o volume do bid do ESC no nível total de preço. Aqui você vai ver só a agressão compradora ou só a agressão vendedora. E aqui você vai ver por nível de preço. Né? Ele soma o total de agressão de compra e de venda e te dá, quando o DOT aparece, ele fala, olha, nesta região o volume total negocial de agressões de compra e de venda foi efetivo. Oliver, para que isso funciona? Bom, aí eu te convido a você conhecer o que é o volume. Você tem que saber o que é o volume, trader. Você tem que saber o que é o volume. Você tem que dominar o volume. E daí você coloca, né, a parametrização 1500. Aí, aqui, ó, vou colocar aqui, ó. Olha lá, 1.500 para o dólar, 1.750, ó, você vai calibrando. 1.750 para o dólar, tá? Para o mini dólar tá ficando legal para entender que há um volume alto nessas regiões, tá? E daí depois eu vou te dar uma dica, né? Eu vou fazer na sequência dos vídeos, eu vou te dar uma dica como você melhorar a aplicação do Trade Detector. Então, olhe só. Daí pro mini dólar, né? Então eu estou montando as configurações do meu footprint charts. Eu tenho já aqui os meus imbalances, eu tenho minhas boletadas, eu tenho o fator volume, eu tenho o trade detector. E agora o que falta? Qual que é a última dica que eu dou? Você coloca o profile, aqui dentro do gráfico footprint. Lembrando que na plataforma Profit Chart você só consegue colocar o profile em gráficos temporais. Em gráficos atemporais, há uma limitação da plataforma, você não consegue. No Trade você consegue. Então você vem aqui, inserir indicador, coloca profile, volume profile, ok, coloca dentro do gráfico, insere. Ele vai sair para você numa plotagem diária, tá? É um padrão da plataforma, ele vai vir para você numa plotagem diária, deixa a plataforma carregar. E daí quando ele plotar, você vai lá e joga dentro do candle e eu vou ensinar você a fazer isso agora. Daí ele vem numa plotagem diária, você clica aqui, tira exibir trades diretos, porque Oliver, não vou explicar agora, né? E daí você tem aqui o profile, espera aí, a parte do princípio que você já sabe que é o profile, vem aqui, ó, 5 minutos. Você está no gráfico temporal de 5 minutos? Profile de 5 minutos. Se você está no gráfico temporal de 1 minuto, profile de 1 minuto. Aplica, tá? E daí você vai ter o profile dentro de cada candle. E agora você tem o footprint charts completo com o profile, que é uma das melhores maneiras de você observar o footprint. Deixa eu melhorar essa visualização, ficou horrível, né? Ficou horrível para você. Aí você pode deixar mais transparente, você pode deixar da melhor maneira, porque você tem o próprio VAP, Volume at Price temporal de 5 minutos, dentro do candle de 5 minutos. E daí você tem as boletadas, você tem os fatores imbalances, você tem toda uma leitura, existe toda uma técnica de aplicação de leitura do footprint, padrão P profile, padrão B profile, POC fora da barra, tem toda uma construção de conhecimento analítico voltado para o order flow. Saiba, você acha que isso aqui é loucura, isso aqui é a maneira mais moderna e mais assertiva, tá? De você fazer o tape reading, né? Que é o tape reading moderno, com uma ferramenta moderna como essa. Agora, aqui você tem uma parametrização completa do footprint, né? Com o profile, com os imbalances, com o fator volume, com os dots, né? Com os dots, com as POCs, com a distribuição do profile dentro do footprint, tá? Esta é a recomendação que eu uso. E o profile é legal que independente se é para o cheio ou para o mini, o profile não muda. O profile não muda. O que vai mudar são os números. Ficou claro, gente, essa caracterização dos números para o dólar, né? E para o índice, olha, por favor, né, gente? Pelo amor de Deus, né? Aí, se você me mandar uma mensagem aqui, olha, faltou de falar para o índice, eu não vou nem responder. Eu estou ensinando a você a entender a sistematização. Tem um mínimo de disciplina e de vontade de aprender. E vai lá no índice agora e veja isso que eu falei para você. Veja os números, a média dos números e testa. E aprende, descobre você mesmo, trader. Se você não tiver o mínimo de vontade de ir lá e entender quais são os números para o mini, depois desta aula que eu dei para você,
pro índice, né, no caso, tanto pro cheio como pro mini, você me desculpa, você não pode estar no mercado. Você quer algo mastigado, você quer coisa fácil, você não quer aprender, e daí é um puxão de orelha para os meus alunos e para as pessoas que estão chegando aqui no canal agora e querem tudo de mastigado. Olha, gente, o nosso canal é um canal extremamente técnico. Tem tudo que você precisa aqui detalhadamente. E eu ensino você a fazer as coisas. Agora, depois de uma aula dessa, se você vier me perguntar, faltou as configurações para o índice, por favor. Né? Aí eu não vou nem responder. Aí eu vou fazer agora a aula só para a plataforma Trid, como é que você monta o footprint na plataforma Trid, tá bom? Espero que esse conteúdo possa ter te ajudado de alguma forma. Se inscreva no canal, deixe o seu joinha e te convido a você conhecer a nossa sala EAD, onde você vai ter tudo o que você precisa. Digita no Google EAD Santo Trader, vai cair aqui no Santo Trader. É muito simples, muito tranquilo. Você vai cair na nossa página, que é essa aqui que você está vendo, tá? E aqui você pode ter acesso, tá? Dá uma olhadinha nesse vídeo aqui, ó, EAD Santo Trader. Esse vídeo aqui mostra para você o que tem no EAD, todos os serviços que nós temos no EAD e também tem os nossos cursos, caso você tenha interesse, a descrição aqui do curso e um vídeo explanando cada curso, cada conteúdo. A assinatura mensal da nossa sala EAD é R$ 79,90 por mês. R$ 79,90 por mês é um stop que você leva no dólar, tá? Então, você vai ter um acesso mensal a todo o nosso conteúdo, a toda a nossa biblioteca de vídeos. E uma vez que você se filia à nossa sala EAD, se você adquirir a área de membros, você vai ter acesso a esse pacote aqui. Você vem aqui em continuar, né? Por exemplo, aqui você vai ganhar aqui a área de membros. Deixa eu voltar aqui, né? Ele fugiu. E você vai ter acesso a esse menu aqui, ó. Né? É nesse menu que você vai ter acesso aos mini cursos. Nós temos atualmente aqui 29 mini cursos. Eu vou mostrar para vocês o curso de Footprint Charts, um mini curso de Footprint Charts que está aqui, tá? Olha aqui, o gráfico Footprint. Você clica aqui, olha quantas aulas de footprint você vai ter acesso aqui. Olha aqui, ó, vamos contar, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 aulas de footprint charts aqui para você. Para você, tá bom? Então, tá tudo aqui, gente. Tá tudo aqui na sala EAD, a R$ 79,90 por mês. Só não aprende quem não quer, né? Só não aprende quem não quer. Grande abraço, deixa o joinha e até a próxima aula.